Olá, turma. Então, vamos agora estudar sobre a infância, revisitando conceitos, partindo da seguinte imagem, né, aonde tem também a seguinte frase: o mundo não vive sem eles. Então, através dessa imagem, dá para a gente perceber que realmente as crianças elas nos fazem perceber, nos impulsionam a querer um mundo bem melhor, né? Então, realmente não conseguimos viver sem essas pessoas, essas crianças que realmente é o futuro, né? É o nosso futuro, é o futuro de um país. E, para tanto, elas precisam de um ambiente equilibrado para que elas possam se desenvolver. Assim, vamos adentrar aos nossos estudos. Desenvolvimento psicossocial. Então, como as crianças se desenvolvem de maneira, né, psicossocial. E nós podemos perceber aqui a imagem, né, a criança ela precisa estar interagindo uma com a outra, né, precisa da interação com os pais de maneira significativa e harmoniosa, sobretudo equilibrada, porque os pais, nesta fase da vida, é quem transmite segurança para os seus filhos. Assim, o desenvolvimento da criança já começa a partir do momento, né, que ele começa a ser gerado na barriga, no ventre de sua mãe, né? E aí temos então o desenvolvimento em torno da primeira infância, da segunda infância, no período pré-escolar e no período escolar. Então nós vamos tratar de maneira sintetizada a esse respeito aqui neste momento. Então, temos então o desenvolvimento na primeira infância. Quais características as crianças desenvolvem na primeira infância? A idade, começando aqui da idade, né? Ainda em meses. De 0 a 3 meses. Quais características as crianças desenvolvem? Os bebês estão abertos à estimulação. Começam a revelar interesse e curiosidade e sorrir facilmente às pessoas, né? Você chega, faz um carinho, ela já começa a sorrir. De 3 a 6 meses, os bebês são capazes de antecipar o que vai acontecer. Eles sorriem, vocalizam e riem com frequência. É um período de despertar social e de trocas recíprocas, né? Carinhos. Então, continuam nessa fase de sorriem com tudo à sua volta. E dos 6 aos 9 meses, os bebês envolvem-se em jogos sociais e tentam obter respostas das outras pessoas, exprimem emoções diferenciadas, revelam alegria, medo, raiva e surpresa. Elas se espantam com facilidade, né? Os estímulos sociais a que elas reagem, né? Elas demonstram a alegria, o medo, a raiva, a surpresa. E de 9 a 12 meses comunicam mais claramente as suas emoções, revelando estados de humor, ambivalência e gradações de emoções. Assim chegamos, então, às características que se voltam para a segunda fase, no caso, do desenvolvimento na segunda infância, que vai dos 12 aos 18 meses. As crianças exploram seu ambiente utilizando as pessoas às quais estão vinculadas como base segura. À medida que dominam o ambiente, tornam-se mais confiantes e mais ambiciosos de se afirmarem. Então, nesse momento, quem são as pessoas as quais são a base segura das crianças, que elas mantêm muito vínculo, são com os pais, principalmente. Dos 18 a 36 meses, algumas vezes as crianças ficam ansiosas, porque compreendem agora quando tem de se separar da mãe. Elas tomam consciência
das suas limitações. Então, aqui já chega aquele momento em que a criança, por algumas horas, podemos assim dizer, pode ficar sem sua mãe ali do seu lado. E isso lhes causa o quê? Medo, insegurança, a princípio. Por isso que se coloca, algumas vezes as crianças ficam ansiosas. E essa insegurança causa ansiedade, justamente por essa questão aqui, de algumas vezes as crianças ficam ansiosas porque compreendem que agora, quando tem de se separar da mãe, elas tomam consciência das suas limitações. Assim, o desenvolvimento na segunda infância ainda, o desenvolvimento do self, autorreconhecimento físico e autoconsciência, autodescrição e autoavaliação, resposta emocional ao comportamento errado, né? Então, a gente observa aqui que tem muito essa questão de face a face, de percepção, né? De uma consciência, ou seja, de um reconhecimento físico e autoconsciência, né? Essa autoavaliação também, e tudo isso também ela pode, nesse entremeio, ter respostas ao comportamento errado. De repente, alguém lhe desenvolver, demonstrar, na verdade, uma resposta para a criança de maneira errada, ela vai agir emocionalmente contra isso. Desenvolvimento na segunda infância. Em contato, né? O contato pode ser com o irmãozinho. Os irmãos influenciam-se uns aos outros, quer positivamente, quer negativamente, logo desde muito cedo. As ações e as atitudes dos pais afetam as relações entre os irmãos. A aproximação com outras crianças afeta o desenvolvimento cognitivo e psicossocial. Então, é uma fase que tem que se tomar muito cuidado para que a criança não sofra, né, influências negativas, as relações entre família, entre irmãos, não cause assim, ciúme, né, até mesmo pelo contato dos pais com tem um irmão mais velho e o mais novo, geralmente vai ter assim um carinho mais especial, o irmãozinho às vezes pode não se sentir bem por isso, achar que o pai não está mais dando atenção a ele, sim ao irmãozinho mais novo, podemos assim dizer. Por isso que as ações e as atitudes dos pais afetam as relações entre os irmãos. Tomar cuidado nesse sentido. A aproximação com outras crianças também vai afetar o desenvolvimento cognitivo e psicológico da criança. Ela precisa ter contato com as demais crianças, mas que esse contato, que essa aproximação seja acompanhada justamente para não afetar de maneira negativa o cognitivo e o psicossocial da criança. Assim, ainda temos o seguinte, o desenvolvimento no período pré-escolar, o desenvolvimento ainda do self. O autoconceito está para além da interiorização feita pela criança das suas características físicas. Na autodefinição, a criança tende a mencionar comportamentos concretos e observáveis e a descrever-se de acordo com seus interesses e dos familiares. Apresenta espírito crítico em relação a si própria e, por isso, os pais têm um papel importante na autoestima. Então, os pais têm que saber conduzir nessa fase muito bem aí a questão do comportamento, trabalhar o comportamento e, sobretudo, a autoestima da criança para que essa criança, quando estiver, né, na fase pré-escolar, ela possa agir e interagir com os demais de forma equilibrada. Relações com os outros. Os irmãos tendem a resolver as guerrinhas na base dos princípios morais, embora não sejam os mesmos que os dos pais. As diferenças de gênero emergem precocemente. O tipo de relação que tem com os irmãos influencia a relação com os amigos e vice-versa. Então, esse relacionamento familiar, sobretudo com os irmãos, tem que ser um relacionamento respeitoso, harmonioso, né, de maneira equilibrada, para que eles possam também, quando estiverem em contato com demais crianças, desenvolver também relacionamentos equilibrados, harmoniosos com os demais. Porque os relacionamentos
com os irmãos em casa vai também influenciar o comportamento no sentido da relação que a criança vai ter com os coleguinhas. O desenvolvimento no período escolar. Então, o desenvolvimento do cérebro. O desenvolvimento cognitivo neste período permite na evolução do autoconceito, pois as crianças possuem sistemas representacionais. A autoestima faz com que a criança seja mais realista, mais equilibrada, mais compreensível. Por isso é importante trabalhar muito a questão do aspecto da autoestima de maneira positiva. Adaptam-se facilmente às mudanças, toleram as frustrações, lutam pelos seus objetivos e, consequentemente, o lidar com as críticas. Então, tudo vai depender da forma como a sua autoestima é trabalhada. E trabalhar em grupo é muito importante, essa interação recíproca em grupo na escola é muito importante, porque vai ajudar a criança a se desenvolver, a interagir de maneira recíproca com os demais. Grupos e pares, né? Ajuda as crianças a desenvolver competências sociais, permitindo-lhes testar e adaptar valores independentes dos pais. No entanto, podem levar à conformidade e ao preconceito. A popularidade influencia o estado emocional e comportamental das crianças, sendo por isso necessário que elas interajam nos grupos. Então, é importante, é de fundamental importância ter essa interação, esse trabalho em grupo, para que as crianças possam se relacionar, na verdade, aprender a se relacionar, a aceitar as críticas, né, a desenvolver comportamentos positivos a respeitar, né, a opinião dos outros. Enfim, é de suma importância que haja na escola esse momento em que as crianças possam brincar, interagir junto, trabalhar em grupo, para que o seu desenvolvimento social aconteça de forma significativa e elas possam se adaptar de maneira crítica e respeitosa com os demais colegas e as situações novas. Espero que todos os conteúdos aqui discutidos possam contribuir positivamente para a compreensão de todos com relação ao desenvolvimento da criança, sobretudo o desenvolvimento psicossocial. Um forte abraço e até a próxima aula.